Irmãos, veja aí a Bíblia, palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu quero ler esse texto com você nesse instante. Vai aparecer aí na tela. Diz assim, numa linguagem de hoje: escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Tem uma outra versão que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nesse tempo de pandemia, a palavra de ordem dos especialistas, qual é? Eu creio que já está bem assim socializada, de conhecimento de todos. A palavra é: fique em casa. Está comprovado que a melhor forma de se evitar o contágio é ficando em nossas casas. E segundo as estatísticas, hoje aproximadamente 4 bilhões de pessoas estão confinados em casa. Estão em casa para preservar sua saúde e também preservar a saúde dos outros. E a nossa igreja, ela acolheu essa orientação. Nós suspendemos todas as nossas atividades presenciais, estamos fazendo online, acolhendo esta orientação dos especialistas na saúde. Mas vejam bem, a nossa proposta, de acordo com a Bíblia, não é ficar em casa sem propósito, mas é ficar em casa com Jesus. Isso é o mais importante, porque muitos estão ficando em casa e não sabem de que forma, mas a Bíblia nos orienta: devemos ficar em casa com Jesus Cristo, em comunhão com Ele e também em comunhão com a família. Essa é a proposta da nossa reflexão de hoje à noite. E eu digo isso porque Jesus Cristo, Ele sempre gostou de estar em casas. Jesus Cristo valorizava as casas. Ele realizou grande parte do seu ministério nas casas, junto às famílias. Ele convidava pessoas para estar na sua casa e ele também visitava as casas. Por exemplo, quem tem um bom tempo com a palavra, conhece a história de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu queria ver a Jesus Cristo por causa da sua fama, da sua influência, e ele subiu numa árvore para ver a Jesus. E quando Jesus passou, Zaqueu não conseguiu enxergar Jesus. Foi Jesus que enxergou a Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar hoje na tua casa. Jesus Cristo na casa de Zaqueu. Ele disse: me convém, Zaqueu, ficar na tua casa. E lá no versículo 10 de Lucas, capítulo 19, Jesus Cristo, ele é assertivo em relação a Zaqueu. Ele disse: hoje houve salvação nesta casa. E ali na casa de Zaqueu nós encontramos Jesus Cristo declarando a sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus na casa salvando. Há um outro episódio também que retrata Jesus na casa, por exemplo, na casa de Jairo, chefe da sinagoga. A filha de Jairo adoeceu de uma doença terrível, de uma doença mortal, e Jesus Cristo foi convidado a ir à casa de Jairo, e ele foi,
e a Bíblia diz que lá na casa de Jairo, ele realizou um grande milagre. Ele ressuscitou a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Jesus na casa, não somente salvando, mas Jesus na casa ressuscitando mortos. E na casa de Maria e Marta, eram amigos de Jesus, Maria, Marta e Lázaro, muito amigos de Jesus. Várias vezes Jesus esteve na companhia desses três irmãos e amigos. Mas eu quero me deter em uma cena especial, lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus Cristo foi à casa de Marta e Maria. Estavam as duas, e Marta muito agitada de um lado para outro, servindo, e Maria sentada aos pés de Jesus Cristo para ouvir os seus ensinamentos. E ali Jesus Cristo ensina uma grande lição a respeito das prioridades, tá? Aquilo que é essencial e aquilo que é secundário, aquilo que é mais importante. Muitas vezes a nossa agenda, ela nos sufoca com aquilo que é urgente, e a gente se esquece daquilo que é importante, necessário. E Jesus Cristo disse: Marta, Marta, por que te agitas tanto? Maria escolheu a melhor parte, e dessa ninguém lhe tirará, porque ela escolheu, recebeu os ensinamentos, está na comunhão de Jesus Cristo. Jesus na casa ensinando. Mais um outro episódio, são tantos, e a Bíblia coloca, na verdade, Jesus Cristo curando a sogra de Pedro, tá? Com febre, lá em Lucas capítulo 4, e Jesus Cristo foi lá e curou a sogra de Pedro. Portanto, queridos amigos e irmãos, olha como Jesus Cristo valoriza a casa. São inúmeras as narrativas que demonstram isso no Evangelho, tá? E no livro de Apocalipse, que nós acabamos de ler, nós encontramos lá as palavras também assertivas de Jesus Cristo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas eu quero também chamar a sua atenção para um detalhe muito importante, é que nem todas as casas deram a atenção devida a Jesus Cristo. Nem todas as casas deram uma resposta devida a Jesus Cristo. Algumas casas foram fechadas para Jesus, outras foram abertas, mas no final ele mostra a casa ideal. E eu quero, portanto, falar sobre uma casa fechada para Jesus. Uma casa fechada para Jesus. Está lá em Marcos capítulo 7, capítulo de 20 até 35. Então vejam bem, ali a Bíblia diz que Jesus Cristo esteve na sua casa, estava na sua casa, e na verdade a sua casa não lhe deu a devida atenção. Não lhe deu a devida atenção. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar numa casa e ser rejeitado. Pois a Bíblia diz que aqui Jesus Cristo estava na sua casa e ele foi rejeitada pela sua própria casa. Junto dos seus familiares, ele foi rejeitado. Junto dos seus irmãos, ele foi rejeitado. E em Marcos capítulo 3, vai dizer que a casa estava lotada a ponto de nem poder comerem direito, mas com reações extremamente negativas em relação a Jesus Cristo. E ali naquela casa, além de ser rejeitado por sua família, pela comunidade da época,
a Bíblia coloca que Jesus Cristo apresentou algumas lições preciosas. A lição da unidade. A Bíblia diz que os seus parentes queriam prender a Jesus Cristo, tá? Os escribas insinuando que Jesus Cristo estava possesso naquele momento, tá? E naquela casa em que ele foi rejeitado, ele disse que uma casa dividida não subsiste, que um reino dividido não subsiste. Meu irmão e minha irmã, a palavra para nós hoje é de reflexão. Precisamos refletir. A sua casa está aberta ou está fechada para Jesus Cristo? A casa de Jesus estava fechada para ele. Uma casa dividida significa que Jesus não está presente nela. Hoje a gente encontra famílias divididas, casas divididas, pessoas que não se entendem, vivendo conflitos familiares e existenciais. E muitas vezes isso acontece porque Jesus está de fora da casa. E para essa casa em que Jesus está fora, ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus batendo. Eu me lembro de quando éramos crianças, aqui em Codó, Maranhão, na nossa igreja, os mais experientes vão lembrar, a gente entoava um louvor: abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar, Ele te dará salvação e ao céu te levará. Abre a porta do teu coração. Qual o desafio para você, meu irmão e minha irmã, todos aqueles que nos assistem? É que a porta da sua casa não deve estar fechada para Jesus Cristo. Se tiver, abra a porta da sua casa, abra a porta do seu coração, abra a porta da sua vida. Então, em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina de uma casa fechada para Jesus Cristo. Pena, a própria casa de Jesus Cristo fechada para ele. E a esse respeito ele disse: veio para os seus, mas os seus não receberam. Então fique em casa com Jesus, aquele que bate a porta. Em segundo lugar, eu quero refletir sobre uma casa aberta para Jesus. Uma casa aberta. A casa fechada foi aquela casa do próprio Cristo, em Marcos capítulo 3, de 20 a 35. A casa aberta é Marcos também que registra, no capítulo 2, versículo de 1 a 12. Como é um texto longo, eu quero que você leia depois aí na sua casa. Mas em Marcos capítulo 2, de 1 a 12, diz no versículo 1 que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Eu quero chamar a atenção sua para a expressão Jesus em casa. E naquela casa, lá em Cafarnaum, a notícia se espalhou, a fama de Jesus Cristo se espalhou pelos seus ensinamentos, pela sua pregação, pelo seu ministério da cura, da expulsão de demônios, um ministério salvífico. Aquela fama se espalhou e uma multidão correu para vê-lo, para receber ensinamentos. 2000 anos atrás, uma população interessada nos ensinamentos de Jesus Cristo, a ponto daquela casa se tornar pequena para
para a quantidade de pessoas que afluíram para lá. E dentre as pessoas que foram àquela casa, a Bíblia relata de um paralítico no seu leito. Você pode imaginar o sofrimento de um paralítico, a dificuldade de andar, a dificuldade da mobilidade. A gente, quando tem qualquer doencinha, uma febre, a gente se intimida. Imagine alguém que tem uma paralisia. E a Bíblia diz que aquele paralítico foi até aquela casa, e para ele era praticamente impossível chegar até Jesus Cristo, por conta das suas limitações físicas e também por conta da grande multidão dentro daquela casa. Mas a Bíblia diz que 4 amigos, grandes amigos, movidos pela fé, movidos pela solidariedade, eles se uniram de forma brava, surpreendente, e tornaram aquela casa aberta suficiente para receber aquele homem. Uma casa aberta para o ensino e uma casa aberta para receber um homem com uma grande necessidade. E naquela casa aberta, Jesus Cristo fez um grande milagre. Desafio para você, desafio para mim: a nossa casa deve estar aberta para Jesus. Às vezes a gente se preocupa com a nossa casa em ornamentar, em torná-la bela, confortável, agradável, com móveis requintados, com roupas de grife, mas se não tiver aberta para Jesus Cristo, falta um principal. Uma casa pode ter tudo, mas se faltar Jesus, falta o principal. Mas não somente a nossa casa física, mas o nosso coração abertos para o Senhor. Jesus realiza um grande milagre numa casa que se abre para Ele. Olha, eu volto a reafirmar aquilo que Ele disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja que Ele não invade, Ele não derruba a casa, Ele bate, Ele chama. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. A festa na casa em que Jesus Cristo está presente. É por isso que nós cantamos: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A casa em que Jesus Cristo está presente, ela é diferente e ela faz a diferença. Portanto, esse é o desafio para todos nós, hoje e sempre, que as nossas casas nunca se fechem para Jesus, que as nossas casas sempre estejam abertas para Jesus, e que você possa dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Ele quer, glória a Deus por isso. Ainda falando desse assunto em casa com Jesus, eu quero agora me reportar e encerrar falando sobre a casa ideal. A casa ideal. A nossa casa aqui terrena, ela é cheia de falhas, porque nós somos falhos. Muitas vezes nós temos o grande ideal da nossa casa, o grande ideal da nossa família. Nós traçamos propósito para nossas casas, famílias, mas muitas vezes no decurso dos anos, esses propósitos se perdem. Mas existe uma casa ideal que não se perde. Está em João capítulo 14, de 1 a 3. Lá em João capítulo 14, de 1 a 3, Jesus Cristo está indo para a cruz, para o Calvário, cumprindo o seu plano, o plano de Deus para a salvação da humanidade.
E ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que bênção! Jesus Cristo aqui, ele consola o coração aflito dos seus discípulos com a certeza da casa do meu Pai, a casa ideal, a casa que há muitas moradas. E Jesus Cristo foi preparar esta casa para todos nós. Diante do coração triste dos discípulos, diante de corações temerosos dos discípulos, diante de uma aflição emocional dos discípulos, Jesus Cristo lança mão, de um jeito para fugir da angústia e da aflição, crer em Deus, crer em Cristo e ter firme convicção das moradas celestiais. Irmãos e irmãs, neste mundo somos peregrinos e forasteiros. A nossa cidadania é na casa do Pai, é celestial, é eterna, é na presença do Senhor, é na casa do Pai, onde nós iremos morar por toda a eternidade. A Bíblia assim coloca. Jesus apresenta aqui a casa do Pai, que significa o lugar de acolhimento, o lugar de carinho, o lugar de provisão, o lugar de vida é na casa do Pai. E essa casa que é ideal, ela já foi preparada para você, ela já foi preparada para mim, tá? E ela só tem uma única porta, né? E com muitas moradas. E Jesus Cristo disse que Ele é o caminho que dá acesso a esta morada. Ele é a porta que abre o acesso desta morada. Casas aqui podem cair, casas aqui podem desaparecer, mas a casa do Pai não cai. A nossa casa está construída numa rocha eterna que não desaparece. Portanto, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste aí do outro lado na sua casa, Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Se Jesus Cristo está na porta e Ele bate, é porque foi convidado a se retirar de nossa agenda em algum momento. É triste. Se Jesus está batendo na porta, é porque em algum momento nós nos afastamos dele. Nós dissemos não a Ele, tá? Muitas vezes não percebemos a sua presença, o seu direcionamento. E a Bíblia diz que Ele quer entrar em nossa casa. Ele quer entrar em todos os cômodos do nosso coração. Ele quer entrar em todos os nossos relacionamentos. Por que os nossos relacionamentos são frágeis? Porque Jesus está fora dos nossos relacionamentos. Ele deve estar dentro. Ele quer sentar-se conosco nas refeições, cear conosco, participar das nossas conversas, dar luz à nossa mente, dar luz aos nossos pensamentos, sobre cada centímetro da nossa vida, Ele sendo o Senhor da nossa vida. Ele tem o poder de destruir cada barreira que nos impede em nossa alma de promover libertação. Ele tem o poder, Jesus tem o poder das culpas perdoar. Com Ele em nossa casa, tudo é diferente. A alegria é plena, a paz realizada. Portanto,
A minha palavra para você hoje é: abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. A palavra para você é: em casa, mas com Jesus Cristo. Em casa, com a sua família, em comunhão com Cristo. Não abra mão disso. Em casa, com Jesus sempre. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos vocês.